Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de todos vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre quem é a Logicalis, tá? Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações em 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em suas operações em 11 países. No Brasil, nós contamos com escritórios em São Paulo, capital interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e na região Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de nossas tecnologias para suportar os mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, ao lado do nome de vocês, tem uma mãozinha, então vocês podem levantar a mão para poder tirar dúvidas, ou então mandar aqui pelo chat que a gente vai responder durante o webinar, tá? E caso queiram também, no final vocês vão receber a gravação desse webinar e poderão assistir, e aí se quiserem entrar em contato com o nosso time, estamos todos à disposição. Tá? Então esse evento vai ser gravado e vai ficar disponibilizado no nosso canal no YouTube. Hoje o nosso tema é como avaliar custos e o processo de transformação digital para a nuvem? App Discover, uma visão abrangente do seu ambiente de TI para apoiar na tomada de decisão estratégica. O jogo está sempre mudando. Como se preparar para enfrentar um mundo em constante transformação, no qual é necessário simplificar operações, aumentar a produtividade e controlar os custos? Para isso, eu queria convidar aqui para falar um pouquinho para vocês a Camila Pellegrin, que é do nosso time de pré-vendas de serviços de TI, Microsoft para Logicalis América Latina, o Pedro Moura, que é responsável pelo time de pré-vendas de serviços Latam, o Paulo Rodrigues e o Ulisses Nascimento, que são do nosso time de pré-vendas de Cloud Latam, e o Hélio Andrade, que é da Biolab Farmacêutica, um dos nossos clientes. Gostaria muito de agradecer pela presença. Pessoal, é com vocês. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos pela participação. Como a Joyce disse, eu sou a Camila, Solution Owner do serviço de App Discover aqui na Logicalis. E hoje nossa intenção é conversar um pouquinho sobre como essas constantes mudanças impactam na tomada de decisão e estratégia tecnológica. Tá? Para todos nós, ou para a grande maioria aqui conectada, os desafios para manter a área de TI, segurança e governança atualizados são diários, né? Sabemos que nós temos que nos preparar e, muitas vezes, até provar as necessidades de mudanças, o que geralmente agrega tempo, custos e muitas preocupações. É isso que o App Discover propõe. A nossa intenção, a ideia desta solução é entregar uma fotografia analítica do seu ambiente real, que possa trazer soluções para remediar, recomendar e até desenhar novas possibilidades. Tá? O app ele traz um desenho, uma visão do que está acontecendo hoje aí na sua empresa. Seja para otimizar a infraestrutura de servidores, ou seja para otimizar a infraestrutura de data center, aplicações, para aprimorar a segurança cibernética. Se a nossa intenção é aumentar a produtividade dos usuários, otimizar a gestão de custos na nuvem, ou até mesmo adequar as leis gerais de proteção de dados, a principal dúvida sempre é por onde começar. Para isso, nós temos alguns workloads que nos permitem nortear por onde iniciar. Parece meio clichê. Por onde eu começo? Gente, precisa sempre começar do início, tá? Nós temos que entender o hoje, a visão real do ambiente, do workload, do serviço que a gente pretende otimizar, criar ou transformar. Precisamos avaliar e entender o que está acontecendo para que assim possamos ter insights para construir os próximos passos. O App Discover ele traz diversos workloads diferenciados para cada momento que a empresa possa estar passando. Em alguns casos, há necessidade ou até a preocupação em realizar 2 ou mais workloads simultaneamente, dependendo do momento e da maturidade da empresa. E isso é possível. Tá? Vamos focar aqui em 2 principais, porque são muitos, né? Não daria para a gente, nesse curto período de tempo,
falar de todos, então nós vamos focar aqui em 2 principais workloads. Joy, antes você quer fazer algum questionamento? Então vamos seguir. Quero sim, peraí, desculpa, é que estava no mudo. Desculpa. Tem uma pergunta aqui da Marília Medeiros. Estou com um possível plano de migrar meus serviços para a nuvem. Não tenho visibilidade de toda a minha estrutura. Por onde eu começo e como eu faço? Perfeito. A gente começa, primeiramente, entendendo o seu ambiente através de ferramentas homologadas, com processos que também foram interagidos e construídos também com outros fabricantes, tá? Fabricantes, sejam eles Microsoft, seja ele AWS. Nós vamos trabalhar todo esse processo no seu ambiente, fazer uma análise dessa arquitetura, desse cenário e fazer a proposição de melhorias para migração, otimização ou até mesmo transformação daquilo que você já tem no seu ambiente. Bom? Para deixar um pouco mais interativo e contar aí com os colaboradores, nosso time de especialistas, o nosso gestor e também o nosso convidado, o Hélio aí da Biolab, nesse momento vamos focar em 2 principais workloads que eu acho que são os que mais são atrativos para a situação do momento, que são a otimização de infraestrutura e, num segundo ponto, o controle de custos na nuvem. Pedro, considerando a otimização de infraestrutura, quais são hoje os desafios mais frequentes que os nossos clientes têm destacado para você? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. A gente sabe que a gente tem se adaptado a essa nova rotina, né, de estar em casa, de participar cada vez mais de eventos online. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Camila, acho que a discussão é bem relevante, né? Hoje, nós temos cada vez mais as empresas quebrando a barreira que a gente fala do físico para a nuvem, né? E levando suas aplicações, seus ambientes, seu negócio realmente para um novo patamar, né? E a gente entende que isso faz parte da transformação digital, né, de cada uma das verticais aí de mercado, e que cada um encontra nesse caminho, nessa jornada, alguns desafios. Existem algumas questões que meio que impactam a todas as áreas, né, de forma genérica, vamos dizer assim, de forma linear, que são alguns desafios que a gente propõe através da solução do App Discover resolver, né? Então, da mesma forma que quando nós precisamos aí ter nesse tempo de saúde, né, que a gente comenta bastante, fazendo um paralelo, da mesma forma que a gente precisa ter um diagnóstico correto, às vezes, das situações aí relacionadas à nossa saúde, a mesma coisa acontece nos ambientes dos nossos clientes, né? Então, é muito importante a gente conseguir ter um diagnóstico correto de como os nossos clientes estão em relação à sua infraestrutura, à sua necessidade de consumo na nuvem. E aí a gente fala de forma abrangente, né? Seja de infraestrutura, né? Mais conhecido aí como IaaS, infraestrutura como serviço, seja a plataforma, os serviços que já estão pré-estabelecidos e disponíveis aí nas diversas nuvens públicas. Então, acho que a ideia do app, né, e o que ele vem se propor a fazer é apoiar nessa tomada de decisão, dando a informação correta para os nossos clientes, né? E aí, como você disse bem, né, quais são hoje grandes desafios que existem, né? São vários, né? A questão de previsibilidade de custo é um deles, né? Então, assim, o que eu estou utilizando, tem pessoas que já estão, a maioria dos clientes no Brasil já estão utilizando, consumindo alguma coisa em nuvem, e a gente entende que você consegue planejar, alguns tiveram tempo de se planejar, né? Então, alguns começaram por um novo produto, por uma área menos crítica, outros já nasceram em nuvem, outros enviaram operações já core, seu SAP, por exemplo,
mas de forma abrangente. Todos eles têm uma dificuldade em relação à otimização de infraestrutura, à previsibilidade de custos, né? Eu gosto de brincar que o mundo digital, ele facilita muito, né? É óbvio, hoje todos nós consumimos através de aplicativos de entrega de comida, ainda mais nesse tempo, através de diversos aplicativos que intermediam aí melhor a aquisição de serviços e produtos online. Automaticamente também vem uma maior controle em relação à governança, né, da utilização desses recursos. Então, quando eu digo de previsibilidade e otimização de custos, está muito relacionado a isso. Fica tão fácil consumir hoje que, se não existir uma correta governança, processo e uma correta forma de se trabalhar, você pode cair num risco de perder o controle daquela utilização, daquele consumo, né? Mas aí são vários casos que a gente pode discutir aqui nesse painel. Eu acho que esse é um deles. E eu aproveito aqui a participação aí do Paulo, né, do Ulisses, e já jogo uma pergunta aqui para eles, que também atuam bastante no dia a dia em nossos clientes. Como que vocês entendem aí que a gente pode, de forma realmente relevante, né, quando a gente quer se propor protagonista em relação à parceria com os nossos clientes, a desenhar arquitetura, soluções que vão otimizar esses clientes, a otimizar, né, a infraestrutura desses clientes, seja através aí de processos, de ferramentas, que é justamente aí o que a gente tem pré-estabelecido no app, e alavancar o negócio dos nossos clientes em nuvem. Paulo, por favor. Bom dia pessoal. Bom dia, Pedro. Bom, eu acho que na maioria dos clientes que a gente tem visitado, né, a grande preocupação deles é com relação a como ir para a nuvem, né? Porque a maioria dos clientes, eles querem ir para a nuvem, mas eles não sabem bem como levar um workload ou fazer uma migração para a nuvem, né? Talvez por questões da equipe interna dele não estar preparada, né? Ou não ter o conhecimento adequado, ou até mesmo também não conhecer o atual ambiente dele, né? Porque como como foi dito, né, inicialmente, né, pela Camila, muita coisa está se transformando, muita coisa mudando, né? A equipe mesmo de TI, ela sempre tem uma grande variação de profissionais, né? Então entra desenvolvedor, sai aquele especialista de infraestrutura, entra outro, e cada um tem o seu jeito de fazer, né? E aí, o que a gente tem visto é que o gestor de TI, ele acaba ficando vendido nesse processo, né? Por quê? A infraestrutura dele, a aplicação dele, o workload dele está se transformando, está em mudança, né? E no caminho dessa jornada, né, no ambiente em host ou no ambiente on-premises, o gestor ele acaba perdendo o controle e até mesmo o rastreio de como esses workloads se conversam entre si, né? Então, essa é uma das principais situações que a gente tem encontrado nos clientes, né? Então, um dos principais papéis do App Discovery é justamente mostrar ao cliente como os workloads estão funcionando entre si. Quando eu falo como eles estão funcionando, como eles se conversam entre si, né? Porque hoje é tudo muito integrado, né? E é importante a gente identificar como esses workloads conversam entre si. Por quê? Imagina um momento de migração, você definir um determinado workload, né, que você quer migrar para a nuvem por algum motivo, sei lá, sua infraestrutura está defasada, você precisa fazer um investimento em hardware, e nesse momento não é o seu objetivo. O seu objetivo mesmo é levar os seus workloads para a nuvem, onde você sabe que você vai ter um ganho, você vai ter uma flexibilidade, enfim, a gente já sabe que tem vários pontos que a nuvem pode trazer para o cliente, né? Então, o ponto aqui é identificar
se é importante levar primeiro o banco de dados ou eu vou levar o workload como um todo, né? Então, eu vou levar o front-end, o banco de dados, mas eu esqueci meu AD, que é onde o cliente faz a autenticação. Então, assim, nesse momento, é importante a gente identificar quais são os principais workloads e como eles conversam entre si, né? Porque eu já vi clientes, né, que migraram o front-end, né, da sua aplicação, mas ele esqueceu de uma pequena aplicação on-premises, né, em que era uma aplicação pequena, mas muito importante no momento de autenticação do front-end principal da aplicação do cliente. Então, aí o que aconteceu? Ele migrou o front-end, legal, né, tudo bacana, funcionando, mas a experiência do usuário no momento de fazer o phase-out, né, da migração, né, no momento do go live, né, da aplicação, migrou, fez o go live, o usuário final vai começar a utilizar. Né? Quando o cliente começou a utilizar aquela aplicação, né, no momento de autenticação, já ficou lá pensando, né, então houve uma demora para autenticação, o usuário pensou que a aplicação estava fora, começou a aumentar a quantidade de chamados no service desk do cliente. Então, assim, por quê? Por causa de um pequeno detalhe, né, que ninguém sabia que aquela aplicação tinha uma interação com front-end, né? Então, esse pequeno detalhe levou a uma falha nessa migração que ocorreu na experiência ruim do usuário final, né? Porque, assim, quando você fala em migração, quando você fala em mover um workload, o principal objetivo aqui é manter a experiência final do usuário melhor ou igual ao que ele tinha anteriormente no ambiente em hosting on-premises, né? Então, um dos principais pontos que o App Discovery traz aqui é fazer esse mapeamento de como as aplicações funcionam entre si, né? E como é que a gente faz esse mapeamento, né? A gente utiliza uma ferramenta que ela não é intrusiva, né? E essa ferramenta ela vai fazer pooling em todos os servidores e identificar como cada aplicação funciona entre si. Então, quais são os principais nichos de aplicações, quais são os principais nichos de servidores que se comunicam entre si, né? E aí, a partir desse momento, a gente consegue traçar a melhor prática e a melhor experiência do usuário no momento de migração. Tá? Perfeito, muito bom. Eu gostei do que você colocou, Paulo, porque realmente, se você colocar num timeline para os nossos clientes, a gente tem exatamente da forma como você estabeleceu. Então, existem desafios no momento que você decide levar um ambiente para a nuvem, né? Então, existe um desafio que eu digo desde a idealização de qual ambiente levar, né? Todo esse mapeamento. E aí, acho que é importante, um dos pontos mais relevantes aqui, do que você comentou, eu acho que é esse mapeamento que a gente apoia os clientes, né? Então, as interconexões desses servidores, a gente está falando de todas as camadas, desde de questões de throughput, né? De dados que vão estar trafegando nesse ambiente, até realmente questões mais relacionadas a um redesign, né? Eventualmente, você pode deixar de utilizar algum tipo de serviço que está rodando num servidor para passar a utilizar uma plataforma, né? Sim, acho que ficou muito bom a forma como você colocou. Então, eu tenho um ambiente hoje que ele está on-premises, ele está aqui nas minhas máquinas, e eu preciso identificar qual que é a melhor forma de enviar ele para a nuvem. Eu acho que rapidamente com o App Discovery a gente consegue apoiar os nossos clientes em tirando essa foto, entregando esse diagnóstico de como as peças estão se falando
E eu gosto sempre de colocar, talvez de forma mais didática, que a nuvem são Legos, né? São como pedaços de Legos. Você pode construir de tudo e você pode usar mais ou menos peça, né? Isso vai estar muito relacionado a todo esse trabalho que a gente comentou aqui, que o Paulo colocou muito bem. Dessa linha, e aí talvez seguindo um pouco o raciocínio, uma vez que o cliente ele já esteja consumindo alguma coisa, né, na nuvem, ele já passou por esse primeiro momento, onde a gente pode apoiar também, que é um momento de entrada, e ele está num segundo momento, onde a solução dele está ali já executando, já talvez não da melhor forma, talvez ainda existam algumas questões a serem discutidas, mas já está lá. Como que você entende, Paulo e os demais aí, que a gente pode apoiar os clientes através do AppDiscover na transformação desse ambiente que já está na nuvem? E também vou puxar uma segunda pergunta dentro dessa primeira, que eu gostei também do seu comentário inicial. Muitos dos nossos clientes, eu fiz uma análise aqui, abrindo um parênteses, temos serviços sendo lançados em clouds públicas praticamente quase que diários. Semanalmente você tem novos serviços, né? Então, cada vez você já tem uma dificuldade de especialização, de ter profissionais capacitados no mercado brasileiro de forma geral, quanto mais ainda em relação à nuvem, né? Então, a segunda pergunta dentro dessa primeira como que a gente pode apoiar os clientes em relação a ter realmente profissionais atuando no negócio dos nossos clientes, que estão sempre up to date ou atualizados com as demandas que estão aí saindo, né, seja por nossos clientes ou novos serviços lançados aí pelas nuvens. Eu acho que esse aí é um ponto importante, né, com relação às pessoas, né, porque quando a gente fala migração, né, a gente está fazendo uma mudança de paradigma, né. Então, a equipe, né, em si, né, a equipe de TI, né, ela acaba não entendendo, assim, depende muito como é que é a abordagem, né, dentro da empresa, né, mas a equipe de TI, ela pode se sentir um pouco melindrada, né, vou colocar essa palavra aqui, eu não sei se é a palavra certa, mas ela pode se sentir um pouco melindrada, porque é uma mudança de mindset. A gente está falando de um ambiente hosting para ir para a nuvem, né? Então, a gente também consegue apoiar o cliente em fazer um estudo de maturidade dessa equipe, né? Aonde que a equipe está preparada para ir para a nuvem, o que precisa melhorar na equipe, né? Precisa dar treinamento de cloud para a equipe, precisa preparar a equipe, esse mindset dessa equipe para ir para a nuvem, né? Então, acho que esse ponto das pessoas é o ponto crucial, porque, por exemplo, eu já vi clientes, né, que começaram a fazer a migração para a nuvem, era um ambiente grande, bem grande, né, eu estou falando aí em torno de 400 servidores, era um cliente da área financeira, né, e no momento da migração, né, algumas pessoas-chave da equipe começaram a sair, porque eles não entenderam muito bem qual era o propósito, né? Eles não se sentiram preparados para essa migração, né? Então, houve um desentendimento interno, né, nessa equipe, né, que ocasionou na saída dessas pessoas-chave, né, da migração. Então, uma migração que a previsão de concluí-la era em torno de 9 a 10 meses, né, ela se estendeu para mais de um ano, né? Por quê? Houve uma mudança interna na equipe do cliente, então toda mudança existe uma aderência de conhecimento, né, um ramp-up de conhecimento, né, a pessoa que está vindo nova tem que conhecer o ambiente, né, para continuar a migração. Então, eu acho que essa parte de pessoas, ela é muito importante, né? Então, a gente tem uma consultoria de maturidade que a gente consegue mostrar para o cliente como é que está a maturidade da equipe dele,
e também indicar, né, o caminho certo em como abordar essa equipe, né, através de treinamentos, workshops, né? Por quê? O objetivo de migrar para a nuvem não é simplesmente migrar o workload, né? É transformar o business, né? É transformar o negócio para ele ser flexível e ser ágil, né? E por outro lado, a equipe de TI, ela tem que ser uma equipe protagonista do negócio, né? Eu acho que hoje a maioria dos gestores de TI não querem manter uma equipe que só fique cuidando do dia a dia do negócio, né? Do dia a dia do negócio que eu falo eu tenho um problema X agora, a minha equipe de TI tem que entrar lá para fazer para fazer um troubleshooting daquele problema, né? Assim, a maioria dos gestores hoje, eles querem ter uma equipe que estejam focada no negócio, que tragam novas ideias, né? E que utilize a tecnologia de uma forma inteligente, né? Então, assim, aquela condição de manter o dia a dia da plataforma de TI funcionando, vai ficar com o terceiro, né? Então, o suporte técnico, a sustentação do banco de dados, a sustentação do Basis SAP, né? Então, tudo isso vai ficar com o terceiro, onde a equipe de TI interna do cliente vai utilizar a sua inteligência, fazendo a conexão do negócio com a tecnologia e trazendo novas perspectivas para o negócio do cliente. Então, assim, a verdadeira motivação, né, é realmente utilizar a tecnologia para alavancar o negócio como um todo, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, Eu desculpa. Quero falar que tem algumas perguntas aqui. Eu vou justamente agora traçar a minha próxima. Eu vou partir de uma demanda aqui que surgiu no chat. Tá bom. Paulo, acho que está perfeito a análise que você fez. Eu acho que esse tripé de pessoas, ferramentas e processos, ele sustenta esse discurso da nossa solução e da nossa proposição de valor para o mundo cloud. Acho que está muito, muito interessante. Entrando ainda na linha da questão de ambientes que já estão na nuvem e pegando um gancho do questionamento do João Aguiar aqui no chat, essa eu vou pedir para o Ulisses. Ulisses, quando o ambiente, né, olhando do ponto de vista do prisma de otimização realmente, né, quando o ambiente do nosso cliente ele já está na nuvem, né, o que encarece mais a utilização desse ambiente, né? Seja na migração ou seja já no ongoing. Assim, o que você vê aí dentro dos projetos e dos clientes, das discussões que nós temos tido aí? Quais são os pontos, aí, os calcanhares de Aquiles que você fala assim, puxa, aqui, se você não tomar cuidado, pode ter um pitfall? Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer aí estar com vocês e agradecer aí a participação do pessoal aí. Bom, a sua pergunta é importante. O principal ponto, eu falo que vem muito antes, né? Ele começa quando você migra, você já consegue otimizar isso. Mas pensando que você já está migrado, então assim, a gente tem que mudar um pouco, o mindset ele muda, tá? Então assim, as pessoas veem cloud como, eu tenho um custo. Tá, mas você tem um TCO, você tem um custo com a sua infraestrutura, você tem renovação de hardware, você tem renovação de contrato de licenciamento da sua caixa, você tem N custos que você arca e agora você só paga por aquilo que consome. Então a forma de pensar tem que mudar. Uma vez estabelecido o seu ambiente na nuvem, o que você precisa fazer são recomendações simples, né? Eu falo que em governança, né, na camada de gestão de custo, a gente tem um item que a gente fala que é otimização, e essa otimização ela é recorrente. E o que me conduz, o que me apoia em otimização? Cada plataforma de nuvem, ela tem a sua ferramenta, tá? Ela tem a ferramenta que vai te dar insights, vai te dar recomendações sobre aquilo que você tem criado. Quais são as recomendações? Instância reservada tem sido o maior calcanhar de Aquiles, tá? Muita gente migra as suas VMs em processo lift e shift. Tudo bem que às vezes você não tem um time para fazer um levantamento correto do seu ambiente para migrar já
uma aplicação numa VM IaaS para um app service no Azure em plataforma. Você não teve um tempo, seu time de desenvolvimento, sprint, etc. Então, assim, o principal é a instância reservada. Então, uma vez que você tem uma quantidade de VM, é interessante estabelecer, primeiro, um processo de governança, você fazer uma divisão lógica em que o que eu tenho em produção e o que eu tenho em desenvolvimento, POC, primeiro separar isso, montar processos junto com o seu sistema de processo aí, interno, de que quando eu demandar a criação do ambiente, eu demandar sei lá, enfim, uma atuação no seu ambiente no Azure, por exemplo, você estabeleça já uma contratação de instância reservada, tá? Então, isso pode ser um processo de criação de ambiente, pode ser um processo recorrente, pode ser um processo numa gerência desse ambiente. Então, assim, hoje falando no Azure, a gente tem um advisor, tá? Você tem formas de conectar via API, você tem o Power BI, né, o próprio App Discover, a gente faz esse trabalho, tá? Então, a gente entra com uma camada a gente faz uma análise do seu ambiente, um pouco mais além do que o próprio advisor, ou os insights que a gente tem por Power BI, até por conhecimento mesmo, tá? E a gente traz esses resultados e isso tem que ser feito recorrente. Então, assim, quais são os principais, voltando um pouco? A gente tem instância reservada de VM, novos recursos, como o Paulo falou, né? Sempre a Microsoft, ela sempre está soltando alguma atualização, algum novo recurso. Então, o principal ponto que vocês têm que atacar é a instância reservada. Ulisses, mas vamos falar de rearquitetura, modernização, container. Isso requer um pouco mais de maturidade, é uma outra etapa. Então, eu falo que são degraus, né? Então, você primeiro ataca os pontos de right size também, que são pontos de você tem uma máquina com 4V Core, você não consome nem 10% de CPU, então você tem que fazer um ajuste. Tudo isso o advisor vai te dar. Então, instância reservada, right size, você fazer uma análise recorrente da ferramenta, né? Ela traz esses insights a cada período. Acompanhar, por exemplo, como tem ambiente que cria, deleta, às vezes você tem uma recorrência, pode ter a possibilidade de ter recursos órfãos, que a gente fala, então isso gera custo, né? Então esses são os principais pontos. Existem outros, na verdade, né? Muitos outros, e que depende muito do ambiente, tá? Para qual caminho a gente deve seguir. Acho que é por aí, né? Não vou estender muito para deixar mais outras perguntas e a gente vai evoluindo conforme... só para finalizar, a ideia do App Discover, na parte de Cost Control, é dar essa visão, trazer já de cara todas essas informações, falar um pouco de governança, porque é um processo necessário, tá? A gente não só deve olhar para custo, mas processo de governança que vai te ajudar no controle dos seus custos, na visibilidade, na entrega de relatórios mensais para a diretoria. Então, você vai ter como separar, fazer um billing por cento de custo, por tagueamento, camada, se é de produção, se é um projeto, se é um produto, se é uma área que demanda, você já consegue entregar isso separado. A otimização ela é recorrente e, com isso, com o App Discover, você tem a visibilidade do seu ambiente e gestão de custo. Excelente, excelente. Acho que, Ulisses, você colocou muito bem. É importante, né, não só toda a parte técnica, obviamente, é super importante, mas super relevante também ter os relatórios, né, dar a visibilidade correta. E a gente sabe que essa parte de governança que você colocou bem, né, tem muitas coisas que a gente pode explorar, né, os blueprints, uma série de questões aí mais falando em relação ao Azure que a gente pode explorar e que faz muito sentido para os clientes e que vão dar suporte ao negócio do cliente, né? E entrando, já que a gente entrou nesse tema de otimização, de visibilidade, eu gosto gostaria de trazer aqui para a conversa também o Hélio. O Hélio é nosso cliente da Biolab Farmacêutica e que passou justamente por esse cenário que a gente acabou de falar, de ter uma maior visibilidade, consumiu aí os reportes
tem consumido os reportes que a gente disponibiliza dentro do App Discover. Gostaria, Hélio, primeiro, obrigado pela tua presença. Gostaria aí que você pudesse comentar um pouco como é que foi essa experiência em relação aos benefícios, né, de ter essa visibilidade melhor, ter uma clareza um pouco melhor. Quais foram aí os problemas que acabaram sendo mitigados ou resolvidos em relação a isso? Se você pudesse compartilhar conosco aí a sua visão de cliente, seria excelente. Bacana, vamos lá. Primeiramente, bom dia. Só me apresentando, eu sou o Hélio Andrade, trabalho aqui na equipe de infraestrutura da Biolab Farmacêutica. Em parceria aí junto com a Logicalis, a gente iniciou um trabalho de levantamento de custos a princípio. Eu trabalhei em conjunto aí com o Ulisses para poder fazer a conexão da ferramenta junto à nossa plataforma lá do Azure, certo? E só dando um overview da experiência que a gente está vivendo aqui com a parte de cloud, a gente está naquela transição do on-premise para cloud já faz um certo período, a gente já tem diversos workloads que estão na nuvem atualmente. Só que o nosso maior desafio hoje é organizar esses workloads, né, uma vez que a gente usa até a descrição de que a gente iniciou um processo de cloud e está meio que parecendo barracos de favela, né, então a gente vai subindo as cargas e não tem uma certa organização. E até então a gente não tinha nem a visão dos custos que esses workloads eles estavam custando para a empresa na cloud. A gente já conseguiu evoluir bastante em alguns pontos referentes a esses workloads, na parte de organização e na parte de custos também. A ferramenta conectada com o nosso Azure deu a visão de diversas cargas que tinham sido tinham iniciado lá no Azure de forma incorreta, né? Então, ou por falta de conhecimento de algum analista, ou por falta realmente de tempo para poder subir essas cargas da maneira correta. Então, depois que a gente fez a conexão com a ferramenta aí da Logicalis, começou a dar uma visão melhor do que a gente estava consumindo e quanto que a gente estava gastando aí por mês, né? Então, assim, a gente está num momento, acredito que a gente está num momento meio que no meio, né, do processo, a gente não é tão iniciante assim, referente a cargas na nuvem, a gente tem uma equipe de infraestrutura aqui que tem analistas e especialistas que têm know-how para poder conduzir, porém, devido à carga de projetos que a empresa nos solicita aqui para o Departamento de Tecnologia, fica bem complicado para a gente fazer essa gestão da maneira que a gente gostaria, né? Então, vocês imaginam que a gente tem diversas consultorias também que trabalham com as subtorres aqui da nossa área de TI, e eles trabalham também em conjunto com cargas de trabalho no Azure, e muitas vezes a gente não consegue acompanhar de perto essas cargas como elas iniciam lá na nuvem, então a gente não consegue, às vezes, aplicar até a governança. Ou seja, a nossa equipe ela tem até a noção de que a gente tem que aplicar a governança no nosso ambiente, a gente sabe como fazer em alguns momentos, porém a gente não tem tempo para poder fazer isso, porque a gente está atacando diversas frentes, né? Então, acredito que a parceria com a Logicalis está sendo bem legal nesse aspecto, porque eles estão, pelo menos, apoiando a gente nesse primeiro momento, que são os levantamentos, né? E eu já até passei uma demanda aí para a gente conseguir evoluir em outros aspectos, mas a ferramenta ela está ajudando bastante na visão dos custos, né? E acredito que quando as áreas de negócios elas começam a visualizar os custos, de quanto que está custando cada operação, tem um processo de conscientização e diminuição ou organização dos objetos lá na nuvem, né? Então, isso dá uma visão geral. Basicamente, esse é o momento que a gente está vivendo. Então, a gente já tem a visão dos custos e agora a gente está trabalhando para poder diminuir, poder aprimorar e otimizar os custos que a gente está tendo na nuvem, com essas cargas, com objetos que estavam perdidos, com objetos que estavam superdimensionados, e daí por diante, né? Basicamente, esse é o resumo que eu tenho aí do momento que a Biolab está vivendo. Perfeito, perfeito. É muito interessante essa visão que você colocou, e eu gostaria de pegar esse último trecho da sua frase em relação à conscientização e em relação ao modelo, né? A gente tem visto realmente que muitos dos nossos clientes, as áreas de negócio, elas demandam, e é uma carga que vem de todos os lados, né? E você colocou muito bem. Tem que ter a área de TI, né? As áreas de tecnologia das empresas têm que estar
preparadas, estruturadas para receber isso, e depois você ainda tem a retroalimentação, né, que é passar para essas áreas assim, olha, o consumo, né, do que está sendo utilizado é isso, né, sejam recursos dedicados ou recursos que são leverage, né, que são compartilhados entre as áreas, mas você precisa ter a correta, vamos dizer assim, distribuição disso dentro das estruturas, dentro das empresas, e isso traz a conscientização que você colocou bem aí, né, Hélio. Entrando nesse ponto, Ulisses, o que você entende aí dentro das ferramentas de Microsoft, por exemplo, vamos pegar o Azure, o que existe hoje de ferramenta, né, dentro da plataforma que ajuda os clientes nesse ponto, né, que o Hélio Andrade acabou de colocar aqui para a gente, de correta identificação dos custos, como que isso aí pode ser integrado, né, junto com os dashboards que a gente tem já estabelecidos no App Discover. Já dado aí que você trabalhou próximo do Hélio, eu queria puxar essa resposta do Hélio aí com o seu conhecimento em relação ao que está disposto hoje em Azure, por exemplo, para a parte de identificação e gestão do que está sendo utilizado. Sim, boa pergunta. Até um complemento, né? Eu fiquei escutando o Hélio, agradeço aí a participação dele. Foi um ponto fundamental o que ele comentou. E assim, falando um pouco, complementando, né? Justamente com o que você falou, Pedro. O que acontece muitas vezes? As pessoas têm um ambiente na Azure e não têm a noção, assim, até por questões de tempo também, né? A gente trabalha com projetos, já passei por várias áreas, eu sei como que é. O que a gente tem trabalhado é o ponto de governança justamente para apoiar na questão dos times. Então, que nem ele falou, é interessante algumas informações chegarem quem vai consumir, que é esse time de financeiro ou time de sistemas, enfim. Então, quais são as soluções que a gente tem? A gente tem a governança. Governança basicamente no Azure, assim, baseado na documentação do CAF, tá? Então, isso vai estar um processo de migração ou um processo do seu ambiente já estabelecido na nuvem, que é trabalhar com governança lógica, a gente chama de Manage Group, dividir o seu workload em produtivo e não produtivo, são tudo melhores práticas, tá? Que vão ajudar. Então, você começa, vamos falar aqui de forma, um timeline, né? Você inicia criando um agrupamento lógico, você inicia com políticas, isso tudo alinhado com a área, tá? É muito dinâmico, isso depende muito da empresa, do modelo que ela trabalha. Você começa com políticas, você começa a determinar regiões, determinar tipos de máquinas, você consegue estabelecer com o cliente um entendimento do faturamento disso, quais são os times envolvidos e quem é que vai consumir esses dados, e você já começa a fazer um processo de tagueamento. Então, baseado num projeto, baseado num centro de custo, e você começa a evoluir isso. A partir do momento que você tem estabelecido um modelo lógico, assinaturas de produção e não produtivo, separando o que é missão crítica ou não, separando o que é aplicações nativas para nuvem, ou separando o que é ambiente híbrido. Isso é importante. Estabelecendo políticas, estabelecendo tagueamento, você já começa a ter visibilidade. E como eu consumo isso? Qual que é a solução? A Azure tem uma solução chamada Custom Manager, então isso é um gradativo. Então você precisa ter um processo de governança alinhado com a sua área, tagueamento do seu ambiente. A partir do momento que você tem isso, você já começa a pensar em padronizações de nomenclatura. E a partir desse momento, eu já posso falar agora uma solução que a gente tem, o Custom Manager, que ele faz a gestão de custo. Então você consegue filtrar, por exemplo, quanto que aquele centro de custo gasta, e você já começa a ter visibilidade. Ulisses, eu trabalho no modelo de assinatura. Eu consigo ter visibilidade de custo da assinatura. Consigo ter visibilidade de custo por Resource Group. Tem empresas que só têm uma assinatura de produção e diversas aplicações por Resource Group. Você já começa a dividir. Como que eu garanto isso? Blueprint, que faz parte de governança, que é estabelecer um template, políticas, tag, tudo dentro de um blueprint.
você versiona, então você garante que um novo cliente criado, ele já venha nos padrões, um novo produto, né? Desculpa, uma nova aplicação, uma nova assinatura, você já começa a fazer uso. E a cereja do bolo é o App Discover, basicamente, o que ele vai trazer. Então, uma vez você estabeleceu todos esses pontos que eu mencionei, você entra com o App Discover, com trabalho de análise, de recorrência, e no final a gente faz o uso da ferramenta, né, plugando no ambiente, que vai trazer todas as informações. Então, eu começo a ter visão de crédito, visão no seu contrato de crédito, o consumo dele, consigo colocar budget, alerta, que faz parte de governança também. Eu começo já a ter, consigo rastrear esse seu custo desde o nível de contrato até aquele produtinho que está lá dentro do Resource Group. Então, o App Discover vai, com a solução, né, dos dashboards, ele vai dar justamente essa visão do seu ambiente. Você vai começar a ter uma visão, o time envolvido de diretoria, e você descer os níveis, começar a analisar o consumo, criação dos recursos, toda a parte de uso do seu ambiente. E agora, na nova versão que vai ser lançada, a gente tem a visão de encargos. E o que é encargos? Você tem o uso nativo da nuvem, tá? Você vai ver pelo App Discover, pela solução. Você vai fazer gestão disso mês a mês. E o encargo você fez uma contratação de RI e você selecionou a modalidade mensal. Você tem um encargo mensal disso. Você já não paga mais a VM no modelo de uso. Então, tudo isso são regras de negócio que você consegue ver pela ferramenta. Também a ferramenta do App Discover também dá recomendações de RI, ele faz um forecast para você, faz uma previsão de quanto você economizaria no ano, você vai ter visibilidade da criação dos seus recursos, tagueamento, etc. Então, então, em resumo, você tem que ter governança, todos os pontos de governança estabelecidos, tagueamento, Custom Manage para uma análise detalhada também, exporte de relatório. Só que o Custom Manage você tem que salvar as telas, as visões, você tem que construir essas visões. E o App Discover ele já tem essas visões montadas, todas pensadas em tagueamento, centro de custo, análise ou por assinatura, inclusive monitoramento de compra de instância reservada, é importante. Então, assim, governança estabelecida, Custom Manage, App Discover com os dashes, e você vai ter controle do seu ambiente, compra de RI, você consegue ver o uso dessas RIs, é importante a gestão de compra, tá? Para a questão de renovação, eu acho que é isso, são 3 pilares aí. Muito bom, muito bom. Acho que é essa visão mesmo, né? Se você não consegue visualizar, né, ter esse roadmap realmente para onde está indo, o que está acontecendo, fica difícil de conduzir o dia a dia. Aproveitando o Hélio, e aí já depois passando a passagem, depois da resposta do Hélio, passando aí a palavra para a Camila, mas Hélio, aproveitando um pouco mais aqui da sua visão como cliente, que quem realmente sente as dores e traz para a gente os desafios e vive os desafios na prática, eu queria que você compartilhasse com a gente em relação a tudo isso que foi falado, como esse trabalho ajudou aí na estratégia, né, de governança, que é um pouco aqui que o Ulisses acabou de falar, em relação ao ambiente da Biolab, né, e também compartilhasse conosco aí nas suas palavras os desafios que agora sucedem esse primeiro passo que foi dado de ter um maior controle e maior visibilidade. O que vocês enxergam aí de próximos desafios em relação ao ambiente de vocês? Se você puder compartilhar conosco, eu agradeço. Beleza, então vamos lá. Com base nesse primeiro trabalho aí que foi feito em conjunto com a Logicalis, aí o Ulisses apoiou bastante esse processo. A gente conseguiu ter um first shot do ambiente, né, onde a gente conseguiu entender por cada subscrição, por cada resource group, por cada objeto que a gente iniciou lá no Azure, certo? A gente conseguiu entender quais são os custos que a gente está tendo mensalmente e como que a gente pode atacar esses custos para a gente conseguir otimizar, né? Então, a partir desse momento, imagina que antes a gente estava no momento onde a gente ia pegando, subindo o workload no Azure, porque a gente
precisava entregar os projetos, e agora a gente está sendo um pouco mais criterioso se a gente vai realmente subir no Azure, se a gente vai ainda aproveitar o on-premise, qual é a estratégia que a gente vai adotar. Após esse processo também, a gente delegou algumas pessoas que são responsáveis aqui por essa plataforma no sentido de governança, né, para pelo menos poder acompanhar os relatórios mensais, poder acompanhar aí o que as consultorias estão subindo como workloads dentro dessa plataforma, né? E os próximos trabalhos agora são reportar mensalmente aqui para todas as torres dentro da TI os custos envolvidos dos projetos que a gente está subindo no Azure, e a partir daí fazer a otimização dos custos, né? Então, imaginando que a gente tem, sei lá, diversas máquinas virtuais que a gente iniciou no Azure e a gente precisa otimizar com instância reservada, entendendo realmente qual que é a necessidade desse servidor estar ou não rodando lá no Azure, certo? Então, acredito eu que um dos pontos mais determinantes, isso daí não só para a Biolab, mas para qualquer empresa, visualizando os custos, acredito que o negócio ele começa a apoiar a governança, né? Porque a gente realmente, principalmente nos tempos de hoje, aí com pandemia e diversas dificuldades financeiras aí que as empresas vêm passando, a gente precisa otimizar os custos, né? Então, uma vez que a gente tem a visão dos custos e compartilha com o negócio, eu acredito que o negócio automaticamente já vem e nos apoia aí na parte da redução e da melhor utilização desses créditos aí que a gente vem a utilizar na nuvem, né? Uma das coisas que realmente ajuda bastante é na parte de governança com os resource groups, com a parte de tagueamento, e a gente consegue passar a falar, o projeto X ele custa Y, e a gente precisa fazer aquela análise de se o projeto ele está retornando pelo menos o custo que ele está utilizando na nuvem, né? Então, é uma visão importante. Acho que esse é o caminho que a gente está hoje na parte de melhoria no processo de governança, né? Então, a gente está avançando para aprimorar nosso ambiente e realmente só utilizar as cargas e utilizar da melhor maneira o que a gente precisa na nuvem, né? Ô Pedro, gostaria até de complementar, desculpa cortar antes, Não, por favor. complementando até o Hélio, uma coisa que eu não falei, é importante. O App Discover, a gente está falando de gestão de custo aqui, de melhores práticas e tal. Mas o trabalho dele vai muito mais além, né? Porque ele se baseia, falando em Azure, ele se baseia na camada de managing. A camada de managing ela é composta de migração, governança, configuração, monitoramento, proteção e segurança. Então, assim, além de fazer análise baseada em otimização, que é esse trabalho de custos, a gente vai um pouco mais além. Então, esse trabalho, o App Discover, ele consegue apoiar em questões de melhores práticas, eu digo, de monitoração do workload, Log Analytics, Azure Monitor, Security Center, linkar toda essa camada, sabe? Falar de atualizações, configurações e integrar isso, toda a integração, como que funciona? Estabelecendo todo um modelo para que, por exemplo, para você ver o nível disso, a gente recomendando, estabelecendo e atuando, até apoiando o cliente nessa parte, a gente consegue, por exemplo, falar de segurança aqui, de proteção de dados, LGPD, etc. Tem envolvimento de SOC, pode dizer, conectando esse ambiente para segurança, tá olhando mais, conectando esse ambiente, fazendo a mesma coisa que eles fazem on-premise, com atualizações de update, fazendo isso na nuvem, de uma forma muito mais simples. Trabalhando com o processo de change e RTM, por exemplo, eu consigo travar esse ambiente para não ser alterado. Tudo isso a gente consegue entregar. A gente vai muito mais além, né? A gente consegue explorar todos esses pontos aí e gerar essas recomendações e apoiar o cliente nesse trabalho. Acho que isso é importante comentar. Eu agradeço, antes de passar a mensagem para a Camila de volta, eu agradeço a Paulo, Ulisses e Hélio. Acho que a gente compartilhou, a gente tem a limitação do tempo, obviamente, mas a gente compartilhou um pouco das experiências aí, tanto da visão do cliente, da nossa visão também como integrador com vocês. Acho que a Camila vai comentar um pouco mais, mas o App Discover ele é um produto que é facilmente e rapidamente implantado. E isso envolve apenas um commitment do cliente também na instalação, né, e na visualização dos reportes que serão gerados. Mas fica aqui meu agradecimento a todos e vou passar a palavra para a Camila. Obrigada, pessoal. Exatamente. O app ele é muito além do que simplesmente a análise de custos do Azure ou otimização de
de infraestrutura, tá? Como eu falei no início, são diversos workloads que a gente pode explorar, que a gente pode entregar, alguns simultaneamente, depende aí da necessidade. Até aproveitando, quem está aqui nesse fórum, se quiser deixar aí nos comentários quais outros temas, de repente, seriam interessantes para uma segunda sessão, para a gente detalhar mais, explicar e trazer alguns casos práticos, fiquem à vontade. No e-mail de agradecimento do webinar, a gente vai encaminhar essa sugestão e também uma possibilidade de vir a conhecer um pouco mais no detalhe cada um dos workloads, caso tenha interesse em executar, a gente está à total disposição. Hélio, muito obrigada pela sua participação, a gente fez um projeto bem bacana, foi rápido, acho que isso é importante também frisar. Ele é uma análise, um estudo que pode ocorrer em 2, 3 semanas, no máximo 2 meses, dependendo do tamanho da estrutura e do workload, dependendo da ferramenta que a gente vai usar, mas não demanda uma camada de consultoria tão extensa, de 6 meses, para começar uma tomada de decisão. É aquela visão um pouco mais imediata, para realmente ter o insight do start, né? O que eu realmente preciso começar? Por onde? Vamos começar desde o ambiente, que eu tenho essa fotografia, e trabalhar ponto a ponto. Tá? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada, Paulo, Ulisses, Pedro, pela disponibilidade do tempo, tá? Por terem aí complementado com as visões de vocês, que são tão ricas. Hélio, por ter participado conosco. E aí, ficamos aqui para uma próxima sessão de interesse de todos. Obrigada, um ótimo dia, pessoal. Obrigado a todos, pessoal. Ótimo final de semana para todos aí, uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, igualmente. pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau.